As duas bestas do Apocalipse e a destruição dos inimigos de Deus. Graça e paz, irmãos. Neste estudo iremos focar a destruição do mal. O maligno não ficará presente eternamente. Muito se tem falado sobre quem são as duas bestas do Apocalipse. Primeiro é a besta, o anticristo, em que esta subiu do mar. A segunda besta é o falso profeta, que diz a Bíblia que subiu da terra. A primeira besta, o anticristo, vemos no livro de Daniel que se fala desse mal, que ela tem 10 chifres com 10 coroas e blasfêmia em cada cabeça. E o dragão deu à besta o seu poder e até o seu trono, lhe dando autoridade. É quando ela sofre um ferimento mortal e é curada sobrenaturalmente. E todos são enganados e ficam maravilhados e seguem a besta. E até adoram o dragão que deu autoridade à besta. É quando a humanidade a adora. E Daniel diz que essa besta fala palavras de arrogância e blasfêmias contra Deus. E essa reina 42 meses, e os habitantes da terra que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida adorarão essa besta. É quando veremos a perseverança e a fidelidade dos santos. Já o falso profeta, que é a besta que subiu da terra, essa besta tem 2 chifres. Ela falava com o dragão e exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela. Essa besta, o falso profeta, fazia que todos os habitantes da terra adorem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E o falso profeta realiza grandes sinais, chegando a descer fogo do céu à terra para todos verem. E por causa desses sinais, muitos foram enganados, e mandou fazer imagem dessa besta ferida para a honrar. E que até essa imagem terá vida e fôlego, e aqueles que passassem por ela e não a adorassem seria morto. É quando todos terão a marca da besta e não poderão comprar ou vender sem essa marca, que é o nome dessa besta e seu número. No entanto, o interessante desse estudo pensar é na destruição delas e não o que ela podia fazer. Primeiro é que elas serão destruídas no mesmo dia. Vamos ler Apocalipse 19:20, que diz: Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O mal por si só autodestrói, pois isso é inerente ao lado maligno. Deus é quem comanda e domina tudo, irmãos. Com isso, ele não suporta o mal, a escuridão, em que nada disso esteja perto de sua criação. Nós, os seres humanos, basta vermos já na criação do universo que ele acabou com o caos. Deus não quer a presença do maligno. Isso nunca fez parte dos propósitos dele. Ao lermos Apocalipse no capítulo 20, versículo 10, diz: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. Aqui já podemos entender que, assim como as 2 bestas, Satanás terá o mesmo destino delas. Ele é o próprio mal, e sem futuro, sem expectativas de vida. Ele continua a enganar os que puderem, só para fazer o mal. Mas
Se ele não tem futuro e esperança, nós, a melhor criação do Pai, temos um futuro em sua presença eterna. Teremos a verdadeira vida que ele planejou para nós. Um outro inimigo de Deus a ser aniquilado é a morte, em que nesta quem sofremos é nós, seres humanos principalmente. Porém, essa morte também há de ser exterminada. Ao lermos 1 Coríntios 15, 26, diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Isso, irmãos, um dia não haverá mais mortes, pois até esse mal será destruído. Esse nome morte, que significa separação, é muito feio até de falar, não é verdade? Algo que choca o mundo. Esse mal foi tão grande que até dividiu a humanidade. A morte separa literalmente, como seu nome diz, separa as religiões, em que cada um tenta acreditar de seu jeito, na visão de sua religião. Porém, quando se entende que ela é traduzida como separação, aí fica mais fácil visualizarmos que essa separação é a alma do corpo. É quando se entende que existe uma alma e esta é eterna. Por isso a segunda separação, ou seja, a segunda morte, é a separação da alma de Deus. Entende porque Deus em seu Filho Jesus vai eliminar essa morte? Como diz 1 Coríntios, no capítulo 15, dos versículos 54 a 56, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Conseguem ter um pano de fundo da vitória completa de Cristo, irmãos? Quando ele veio em carne 100% homem, 100% Deus, ele em sua morte domina sobre ela. Nada foge de seu controle, mas o propósito agora é exterminar essa morte. Em que? Agora em sua segunda vinda, ele reinará até que destrua, elimine todos os seus inimigos. Ao lermos 1 Coríntios 15, 24 e 25 diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Entende aqui o grau de satisfação de Deus Pai em ter um filho assim? Deus entregou todo o poder a seu Filho Jesus, e este destruirá todos os malignos dele e da humanidade, e depois entregará ao Pai novamente todo o poder que lhe foi dado para a execução do propósito do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que tremendo isso, que filho amado. Tenham muito cuidado, irmãos e ouvintes, com certos ensinamentos e vãs filosofias que tentam desvirtuar você da presença de Deus, que está muito ativo hoje em dia nas redes sociais. Deixe a palavra do Senhor falar por si só. Nunca se apoie em argumentos teológicos ou filosóficos. Se você aprender algo diferente do que está escrito nas Escrituras, confira nelas, como faziam os judeus em Bereia. Lemos Atos 17, versículo 11, que diz: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Vejo o interesse de uma real observação da correção, se tudo está conforme Deus fala através da Escritura. Assim devemos ser nós, irmãos. Apocalipse significa revelação. Então, revelar é esclarecer, explicar, tirar o véu.
Mas para compreender essa revelação é necessário ter a luz dos profetas do Antigo Testamento e somarmos ao conteúdo profético do Novo Testamento. Por isso é necessário conhecer bem as Escrituras como um todo, o que o Senhor Jesus Cristo disse sobre a sua vinda e sobre a sua vida no Evangelho, e ler também as cartas de Paulo. Isso faz uma diferença ao avaliarmos bem cada ensinamento. Amém, irmãos? Vamos terminar o estudo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, nos siga, curtam e comente se assim o achar interessante. Que Deus abençoe e tenham todos um excelente final de semana.